não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Alberto Renzo, minha dúvida diz a respeito do seu texto As 12 Camadas da Personalidade. Gostaria de entender se esses estágios estão necessariamente encadeados na ordem apresentada, apresentando uma progressão necessária. Ou se ao contrário, o que se verifica são tipos humanos que podem seguir um trajeto não linear no decorrer da vida. Não, isso é impossível. Impossível. Minha dúvida surgiu enfrentando a 12ª camada, o destino final, ou estar em completa harmonia com a vontade divina. Me ocorreu que muitos santos podem chegar ao estado de contemplação sem necessariamente terem sido perfeitos exemplos das camadas anteriores. De fato, muitos não eram sequer alfabetizados, o que exclui a possibilidade de terem passado pela nova camada da personalidade intelectual. Como exclui? Você veja, ele dá o exemplo de Joana d'Arc. Você veja as respostas de Joana d'Arc no processo e você vê a imensa superioridade intelectual dela em relação aos juízes. Como não tinha personalidade intelectual, ela estava entendendo a situação real. Eles não. Você não vai confundir a personalidade intelectual com o exercício, tá certo, de certas atividades escolares ou acadêmicas, ou literárias ou científicas. Não. Eu estou falando personalidade intelectual, quer dizer, o que a pessoa tem. Né? Que é a sua personalidade intelectual? É o conjunto das ideias e crenças que você tem sobre o mundo, tá certo? E que você sabe que tem. E que caracterizam a sua singularidade. Né? Então, é claro que Joana d'Arc tinha uma personalidade intelectual altissimamente desenvolvida. O que não quer dizer que esta camada tenha tido alguma expressão exterior identificável. Não, não precisa ter. Né? Então, ele pergunta se a sequência que eu dei é uma sequência objetiva ou se é uma exposição pedagógica. Fala, não. Aquilo é uma sequência objetiva porque cada camada absorve a anterior e só pode ser construída em cima da anterior. E nunca se pode confundir o que é a formação verdadeira da personalidade com o que é a situação externa da pessoa. O sujeito pode chegar sei lá, a cardeal da igreja, tá certo? Sem ter passado da 4ª ou 5ª camada. Quer dizer, ele está numa situação que exige um desenvolvimento pessoal correspondente, pelo menos, à 9ª camada, mas que ele não tem efetivamente. Então aí, vamos dizer, a vida é farsa. Está compreendendo? Quer dizer, quando o sujeito está numa camada é porque ele tem a capacidade de ocupá-la plenamente. Então, veja, o conjunto de ideias e crenças de Joana d'Arc que a personalizam, tá certo? Mostra uma força intelectual tremenda, ainda que ela não tivesse estudado. Falar, essa é a maior prova de que desenvolver a 9ª camada, a mulher nem precisou estudar para frequentemente dar um baile nos seus juízes, pô, que era um cara que tinha estudado a vida inteira. Né? E quando você vê, vamos dizer,
a firmeza com que ela se atém à sua simplicidade de propósitos e não se deixa enganar um único minuto, um único segundo, por aqueles jogos dialéticos que os juízes maliciosos fazem em cima dela, e a mulher não sai, ela fica ali. Eu digo, mas que coisa! É muito impressionante isso aí. Quer dizer, isto é uma personalidade intelectual altissimamente desenvolvida. Veja, que é um teste maior do que para a personalidade, do que você ser cercado de desafios maliciosos que querem, vamos dizer, te fazer confessar o que você não fez e te fazer admitir o que você não crê. Tá certo? Veja, nas nossas faculdades, diariamente as pessoas são submetidas a isso e elas caem na primeira. Né? Agora, Joana d'Arc ali correndo perigo de morte. E os caras lá fazendo todos aqueles jogos dialéticos para ver se, vamos pegar essa mulher, vamos criando armadilhas lógicas para ela. E ela ali, impávido colosso, não sai do lugar. Como não tem personalidade intelectual? Ou seja, a personalidade intelectual é você saber o que você realmente sabe, o que você realmente crê. É você ser responsável pelas suas ideias. Está compreendendo? E você saber onde essas ideias estão na realidade da sua vida. Era exatamente o que Joana d'Arc deu exemplo disso em cada passo do seu interrogatório. Vamos ver. Evandro Ferreira pergunta: caro professor Lavo, não resisto a transcrever aqui um e-mail que um amigo me enviou como parte de uma conversa sobre filosofia que estávamos tendo. Achei que suas observações são muito interessantes e gostaria que o senhor as comentasse. Ele é leitor de Guénon e Schwann e provavelmente suas observações são inspiradas nesses autores. Veja, aspas, também nunca acreditei na filosofia universitária, nem jamais encarei a filosofia como uma espécie de carreira. Ela só é real se for vivida, como aliás era originalmente, na época em que era uma via espiritual. Hoje em dia seus métodos de raciocínio continuam válidos, mas você é de concordar que ela já não basta para reger toda a vida do indivíduo. Afinal, os grandes filósofos gregos eram ascetas, e seus homólogos cristãos nem se fala. Mas os métodos ascéticos especificamente filosóficos, pitagóricos, platônicos, aristotélicos e neoplatônicos, se perderam. Por isso, no meu entender, hoje em dia o que resta dos métodos filosóficos só pode ganhar vida se for acompanhado de uma ascese especificamente religiosa. Isso está 100% errado. Certo? Ele não está dizendo o que eu estou dizendo. Tá certo? E não é verdade que os grandes filósofos gregos eram ascetas. De maneira alguma. Tá certo? Você acompanha ali a vida de Sócrates e você vê que não há ali ascetismo nenhum. Há apenas a dedicação a um dever que ele assumiu. E isso é mais do que suficiente para construir a sua personalidade. Não há necessidade de técnicas de concentração, rituais, etc, etc. Ao contrário, tudo isso pode fazer um mal desgraçado. Quer dizer, todas as técnicas ascéticas são extremamente perigosas, todas elas. Todas elas podem funcionar, às vezes, e podem destruir você completamente, por outro lado. Você vê, por exemplo, todos os camaradas da ordem jesuíta, todos eles fizeram os exercícios ascéticos de Santo Inácio de Loyola. Da onde saiu teologia da libertação e tudo quanto é porcaria? Não foi dos jesuítas? Ó raios. Leia o livro do Malachi Martin, Os Jesuítas, e você vai ver. Então, técnica ascética não garante nada, meu filho. Pior, você se confia na técnica, você já se alienou. Só tem uma coisa que funciona. Essa coisa chama-se sinceridade inflexível de você para com você mesmo e de você para com Deus. Só isto funciona. O resto é tudo sonho, ilusão, poesia, romance, quando não é idealização de iniciações e rituais, etc, etc.
eu já conheci um monte de iniciados, tá entendendo? E o que eu já vi esses caras fazendo de besteira, inclusive Chuon e Guénon, tá entendendo? O Chuon, o Guénon eu vi pelo que eu estudei, e o Chuon por observação direta. O Chuon, pela minha convivência com ele, se demonstrou de uma falta de discernimento psicológico, assim, assombrosa. Situações simples que o homem simplesmente não entendia. Né? E se deixava levar por uma falsa concepção de qual era a sua posição na realidade, porque ele achava que ele era uma espécie de papa de todas as religiões. Né? Os outros não achavam absolutamente, e ele não era de fato. Tá certo? Sem tirar a grandeza dele em muita coisa que fez. Quer dizer, ele era um homem grande, só que ele achava que ele era mau ainda. Então, aí errou. Agora, Paulo Camargo. Na aula de 6 de junho, o senhor, ao tratar da questão da suprema beatitude do conhecimento, apresentou o argumento que o conhecimento humano é limitado, que é essa a realidade que nós devemos compreender e que essa é uma condição intrínseca do ser humano. Concordo. Contudo, o senhor utilizou um argumento que eu gostaria, por favor, que aprofundasse agora. O senhor disse que se adquire um conhecimento, não quer dizer que a humanidade também o adquire, que não há um nós na aquisição desse conhecimento. Que a aquisição desse conhecimento é individual. O que é a tradição cultural, então? A tradição cultural é muito simples, meu filho. É aquilo que esses vários indivíduos conseguiam repassar aos outros, e que é sempre apenas uma parte do que eles sabem. Parte que o recebedor do conhecimento terá de complementar com sua própria imaginação. Você vê que Shakespeare passou para você o quê? As peças de Shakespeare. Ele não passou a imaginação de Shakespeare. Ele não passou o mundo interior de Shakespeare. Você tem que recompor isso a partir das peças. E você só pode fazer se você adquirir por outros meios, que não é a leitura das peças de Shakespeare, as experiências interiores correspondentes que lhe permitam apreender parte disso. Pergunto, se o conhecimento ficar registrado em qualquer meio material existente para isso, livros, arquivos digitais, etc., não há uma cumulatividade do conhecimento para a coletividade da humanidade? Não. Existe uma cumulatividade dos registros. E este é um dos grandes problemas da humanidade. Porque, você veja, o universo inteiro é um depósito de conhecimento. Tudo que existe. Por exemplo, todo conhecimento de mineralogia do mundo está nos minerais. Tudo que a mineralogia pode vir a saber, já sabe e pode vir a saber, está registrado nos minerais. Não é isso? O que falta? Falta somente você decodificar. Não é isso? Agora, se você cria um monte de registros e coloca nas prateleiras, o que resta a fazer? Decodificá-lo. E às vezes o registro pode ser tão complexo que a decodificação deles é mais difícil do que a decodificação direta dos dados da natureza. Então, o aumento do volume, isso eu já expliquei, isso é um tema que eu já explorei há quase 30 anos. O aumento do volume de registros não é aumento do conhecimento. É aumento dos objetos de conhecimento, que tem que ser decodificados para que se torne conhecimento. Agora, em cada geração você tem um número muito pequeno, relativamente pequeno de pessoas que têm as decodificações e que incorporam aquilo a si mesmo. Né? Então, existem dois tipos de progresso do conhecimento. Um é o progresso da acumulação de registros. Outro é o progresso na geração de pessoas capacitadas para a decodificação. E este é o verdadeiro progresso do conhecimento. Progresso que é altamente problemático, cheio de fracassos, porque às vezes de uma geração para outra se perde tudo, como aconteceu no Brasil. Tá certo? Eu, por exemplo, quando leio daqueles críticos literários dos anos 50, um Otto Maria Carpo, um Álvaro Lins, eu vejo a riqueza de sensibilidade daqueles caras. É uma coisa impressionante. Eu vejo os diálogos que havia entre os escritores, entre eles o Manuel Bandeira, o Augusto Mar, tal. Eu digo, mas que riqueza de experiência humana impressionante. E tudo isso se perdeu. É recuperável.
Principalmente se aparece um elo. Esse elo, ó, é este que vos fala. Porque eu recebi tudo isso numa época em que ainda existia. E quando foi acabando e foi morrendo, eu fui vendo isso, fui ficando angustiado. E quanto mais eu vi isso morrer, mais eu me esforçava para preservar dentro de mim aquilo. Eu digo, não, pelo menos eu vou conservar isso. Mesmo se todo mundo esquecer e eu não conseguir transmitir a ninguém, bom, pelo menos está aqui, não morreu. Você tá entendendo? Então, os registros certamente estão aí. Mas se existe uma ruptura total de uma geração para outra, é dificílimo recuperar. Eu digo que tem uma boa parte da cultura brasileira que se transformou ficou ininteligível. E da cultura portuguesa então, meu filho? Ora, você experimente ler Camilo Castelo Branco ou Aquilino Ribeiro. Você não vai entender A do que estão lendo ali. Quer dizer, as gerações que perderam contato com a cultura portuguesa perderam a linguagem. Então é preciso um esforço monstro para recuperar isso aí. Tá certo? Então, o aumento do volume de registros cria um segundo problema, uma segunda camada de objetos em cima dos objetos da natureza. Então, os objetos culturais que têm que ser decodificados e têm que se transformar em patrimônio humano, quer dizer, patrimônio de pessoas reais. Está entendendo? Então, por exemplo, quando você vê um escritor que numa geração, um escritor bom, que numa geração é bastante lido, conhecido, comentado, etc., que a geração seguinte apaga. Quando chega na terceira geração, aquilo já se tornou quase ininteligível. Você tem que recuperar, vamos dizer, o imaginário do público para quem ele falava, para você voltar a entendê-lo. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui. O Brasil tem um grande escritor que se chama José Geraldo Vieira. Na época que ele estava vivo, todos os escritores brasileiros o respeitavam como um certo guru da arte do romance. Depois sumiu completamente. Então, hoje, quando as pessoas vão ler, aquilo já parece esquisito. Fica difícil de você recuperar aquilo. Né? E se passar 2, 3 gerações, bom, daí só se vier um erudito e passar a vida estudando aquilo. Aqui o José Marcos perguntou por que não foi citado o romancista Érico Veríssimo como um dos autores brasileiros importantes. Bom, o Érico Veríssimo tem uma certa importância, mas ele não é um criador original. Todos os procedimentos dele são procedimentos aprendidos. É claro que ele tem o domínio da técnica e usa bem. Tá certo? E eu acho que tem que ler. Eu acho que às vezes O Tempo e o Vento tem que ser lido de qualquer maneira. É uma coisa importantíssima da vida brasileira. Ele perguntou qual é a minha opinião do José Saramago como escritor. Eu nunca consegui ler o Saramago. Eu tentei várias vezes, eu não consigo me interessar por aquilo. Quando chego na página 3, eu falo, isso está muito besta para o meu gosto. Né? Eu tentei várias vezes. Fernanda Lloyd. Boa tarde, professor. Suas aulas estão excelentes. Muito obrigado. Creio que algo assim jamais tenha sido feito em nosso país. Muito obrigado. De fato, ninguém fez. Gostaria de fazer 2 perguntas. O senhor poderia falar mais a respeito da importância da poesia? E, se possível, defini-la? Acredito que não se trata apenas de uma questão de estrutura ou forma, correto? Como se deve ler poesia? O que o senhor pensa do escritor inglês Charles Williams? Jamais li. Quanto à poesia, eu ainda acho que quem estava na pista, se não resolveu o problema, foi o Benedetto Croce. Né? No livro que se chama precisamente La Poesia. Então, é uma leitura que eu recomendo, vamos dizer, como um começo de conversa. Mas paralisou, não sei se paralisou tudo ou se foi só aqui. Tá aí, tu continua? Tá rolando? Então,
Eu tenho uma apostila que chama Poesia e Filosofia, que eu não sei se já está no seminário, não está, né? É? Está no meu site. Procura lá que você vai encontrar isso aí. E acho que é até onde eu pude esclarecer. Já está um pouco velha essa apostila, mas até onde eu pude esclarecer naquele momento. Eu acho que se não te der uma resposta, pelo menos te coloca na pista das respostas. E como nós vamos voltar a esse assunto formalmente em aulas futuras, eu peço que você tenha um pouco de paciência e espere a gente chegar lá. Porque se eu for explicar isso agora, eu tenho que dar outra aula, vai tudo 3 horas. Não vai dar. Sobre um comentário feito em aula passada, gostaria de dizer que a editora 34 está publicando a obra de Dostoiévski, apresentando o trabalho como uma primeira tradução direta do original para a língua portuguesa. Isso é mentira. Mentira. Por exemplo, teve vários tradutores. Paulo Rone falava russo de trás para diante. Boris Schneiderman era russo. E tudo está na edição da Zé Olímpio. Eu não sei se todas as traduções que estão na coleção da Zé Olímpio são direto do original, mas algumas eu tenho certeza que são. Tá certo? E esse Paulo Bezerra, ele escreve, eu não sei se ele é bom como tradutor, eu não li essa tradução, mas me mostraram uma vez uma introdução que ele fez, era um besterol atroz, tá entendendo? Sobre o curso, tenho 2 breves perguntas. A transcrição de aulas, dita como material essencial do curso, está sendo feita, todas as aulas estão sendo transcritas e nós já temos várias transcrições prontas. Nós estamos apenas com uma dificuldade de correção. Talvez nós sejamos obrigados a colocar as transcrições à disposição de vocês em estado bruto, portanto com a possibilidade de erros. Mas isso logo vai entrar aí, vai estar colocado à disposição de vocês. Até que ponto a ideia da arte pela arte, devidamente rechaçada de Aristóteles em nova perspectiva, compromete a obra de autores como Oscar Wilde? Bom, olha, Oscar Wilde tem vários escritos dele que têm, vamos dizer, um sentido moral elevadíssimo. Inclui algumas fábulas que ele escreveu, são fábulas que podem ser usadas até para a educação de criança. O fato do sujeito ser mal aviado da paróquia, de levar aquela vida escandalosa, não quer dizer que não fosse uma boa pessoa, que não tivesse uma alta moralidade sob outros aspectos. Aquilo ali foi uma fraqueza, ele se engraçou lá com o rapaz e tal, e aconteceu, né? Então, ele não deve ser julgado por isso. É um grande escritor, um excelente escritor, tá certo? E eu não vejo, embora ele às vezes proclamasse negócio de arte pela arte, o sentido moral de tantas obras dele é tão óbvio que, quer dizer, era uma coisa mais de pose, porque o Oscar Wilde era um cara muito engraçado, ele gostava, né, fingir, tomar umas atitudes assim, como é que se diz, mais para chocar, né, por repater les bourgeois, mas é coisa que ele não acreditava realmente. Esse negócio de arte pela arte, eu acho que ele nunca acreditou, senão eu não conseguiria. Por exemplo, tem uma história dele que se chama o Bom Gigante, eu acho, uma coisa assim. Né? Leiam e vejam se aquilo não é uma coisa boa para educar crianças, formação da moralidade das crianças. Né? Você pediu para avisar que a tarefa das transcrições é dos alunos do seminário, não da equipe. Isso mesmo, tá aí. Devolvemos a pergunta. O Silvio Grimaldo está lembrando que a tarefa de transcrições compete aos alunos do seminário e não à equipe. Todo mundo tem que colaborar nesse negócio. Tá certo? Quer dizer, vocês têm que ser bons uns para os outros e se ajudar. Quem pode fazer a transcrição, faz. Agora, quem quer participar desse trabalho de transcrição, que entre em contato com o Silvio Grimaldo. Quem é que está coordenando? É o Moreno. Então... Não, mas quem está coordenando as transcrições para evitar repetições? É o Moreno. O Moreno está distante, sou eu. É você? Então me dá o seu e-mail. edudip@gmail.com. Olha, quem quiser participar deste trabalho, escreva para edudipp, edudipp@gmail.com e avise, olha, quero entrar nesse negócio para não evitar repetição. Tá certo? Mas todo mundo que puder, por favor, colabore, porque transcrição é um negócio altamente trabalhoso, leva tempo, né? E quanto mais subdividir, melhor para todos. Já há mais de 30 participantes. Tem mais de 30 pessoas participando.
né? Então tem várias transcrições já prontas. Daqui a pouco a gente só está demorando porque inicialmente eu queria botar tudo corrigidinho, mas já vi que não vai dar. Então vai ser, né, do jeito que está. O Alexandre Carpes pergunta se os livros do Zé Guilherme Melchior são adequados aos alunos seminários no presente momento. Olha, ele escreveu uma história da literatura brasileira que ele não terminou, ele chegou até aí só até 1910, mas que é sem dúvida a melhor que se escreveu. Quer dizer, é uma pena que não tivesse terminado, mas para você pelo menos conhecer a literatura do século XIX, né, eu acho isso imprescindível. Eu gosto muito de um outro livro do Zé Guilherme Melchior que poderia ser interessante para nós, não já, mas mais tarde, que é Saudades do Carnaval, que é uma espécie de história crítica dos modelos educacionais propostos ao homem dos... Hã? Travou no começo da pergunta. Voltou? Já voltou? Então, alguém está me perguntando aqui se os livros do Zé Guilherme Melchior podem ser úteis para os alunos do seminário de filosofia no presente momento. Tem um deles que sem dúvida pode, que é a história da literatura brasileira, que o Zé Guilherme começou e não terminou. Ele foi só até, eu acho que o último autor que ele trata é o Raul Pompeia, se não me engano. Ele nunca completou essa obra, mas é uma pena porque, ainda que incompleta, é a melhor história da literatura brasileira que alguém já tentou. Tá certo? Ele tem realmente uma compreensão muito profunda dos autores e ele é excelente expositor. E há um outro livro dele que talvez possa nos ser útil mais tarde, que é Saudades do Carnaval, que é uma história dos grandes modelos educacionais, né? Como se fossem modelos de personalidade do homem de estudos propostos ao homem ocidental ao longo da história. É um livro muitíssimo, muitíssimo interessante, né? Infelizmente ainda muito influenciado por aquele pessoal de Frankfurt, que para mim aquilo é um bando de charlatães. No começo eu adorava, né? Eu lia Adorno, Horkheimer, eu achava os caras de uma profundidade extraordinária. Com o tempo eu fui vendo que aquilo é uma bolha de sabão. Mais tarde falamos disso. Quanto aos livros que vão de polêmica pró-liberal que ele fez, eu os acho muito deficientes. Por exemplo, o Argumento Liberal, eu acho um livro fundado numa premissa histórica absolutamente inaceitável, que é de que antigamente o destino das pessoas era imposto pela sociedade e hoje é um destino de livre-arbítrio. Isto é absolutamente impossível, porque, vamos dizer, se você pensar, os meios de educação que ele tinha, por exemplo, na Idade Média, eram limitados, só atingiam um pequeno número de pessoas, tá certo? E se você comparar isso, vamos dizer, com o aparato educacional, que hoje faz um massacre ideológico em cima das pessoas, eu digo, olha, o cara da Idade Média estava muito mais livre do que o de hoje, tá certo? Nesse aspecto, né? Essa história, quando o Benedetto Croce diz a história da liberdade, eu digo, sim, vai para perguntar para Hitler e Stalin, porra. Entendeu? Como é que pode ser a história da liberdade? Quer dizer, você tem, quando você lê o Benedetto Croce, a história como a história da liberdade, leia junto o livro do Bertrand de Jouvenel, que é a história do poder, como o poder vai crescendo, dominando cada vez mais as pessoas. Agora, tudo isso é um negócio dialético, você não tem uma solução simples. Nem a liberdade está crescendo em termos absolutos, nem o poder está crescendo em termos absolutos, mas você tem uma luta, tá certo? Que no presente momento eu acho que o poder está ganhando. Durante o século XX ganhou, e acho que continua ganhando. Clóvis Barbosa Neto. Em que medida a experiência musical é importante para o processo de enriquecimento do imaginário? É fundamental, um negócio fundamental, mas absolutamente fundamental. Porque você ouvir uma música e você assimilar, eu dava antigamente para meus alunos esse exercício, você vai ouvir aí, sei lá, a Quinta Sinfonia de Beethoven, você vai ouvir e depois vai ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir assobiar a coisa inteira. Porque aí é que você vai pegar a
continuidade das experiências interiores que essa música sugere. E música é continuidade. Música é arte que se desenrola no tempo. Então, quer dizer, é uma sequência, né, de emoções e experiências. É como se fosse um sonho acordado dirigido sem imagens. Só com a repercussão interior, sem as imagens. Você abstrai as imagens, mas a repercussão interior está lá. Então, é muito importante não só ouvir boa música, mas decorá-la, comê-la. Você tá entendendo? Às vezes a pessoa acho que fica até irritada comigo pelo número de vezes que eu fico tocando as mesmas músicas. Né? Desde que eu ouvi, por exemplo, as Valquírias, né? Aquele final das Valquírias, que aliás eu comentei aqui no curso. Né? Não, foi no curso da realização, perdão. Eu escuto aquilo pelo menos 3 vezes por semana. Né? E ainda não acabei de comer tudo que tem ali. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.